Eu quero neste momento estar falando a respeito do livro do Apocalipse, dando uma visão panorâmica a respeito deste livro. Então nós vamos falar de maneira simplificada para que depois nós possamos nos aprofundar no próprio texto do livro, tá? Mas é importante ter essa visão para ter um entendimento mais claro a respeito do que está escrito. E então no Apocalipse capítulo de número 1 existe a apresentação do autor do livro, né? Fala a respeito de Jesus Cristo, fala a revelação de Jesus Cristo que foi dada ao servo João. E então apresenta a pessoa de Jesus Cristo e a partir do capítulo 2 e capítulo 3, então existem cartas às igrejas que viviam na Ásia. Então são igrejas locais, mas também a mesma forma podem ser interpretadas como igrejas históricas, como épocas de vida da igreja, até chegar na igreja de Laodiceia, que seria os tempos atuais, quando nós vivemos uma igreja que não é nem quente e nem fria, mas muitas vezes morna. Mas pela graça de Deus, sim, está prometido o derramamento do Espírito Santo para os últimos dias, para que a igreja esteja no fervor do Espírito Santo de Deus e possa cumprir o seu propósito e a sua missão que o Senhor Jesus Cristo designou para estes últimos dias especificamente, de pregar o Evangelho a toda criatura no poder do derramamento do Espírito Santo que virá para os últimos dias, conforme o apóstolo Pedro falou no dia do Pentecostes, que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Então, essa palavra de Joel, que foi repetida pelo apóstolo Pedro no dia do Pentecostes, ele faz referência mais especificamente aos últimos dias. Então depois ele fala, haverá sinais no céu, no sol, lua, estrelas, e começa então a haver essas manifestações apocalípticas que o apóstolo Pedro também fez referência que não aconteceram no dia do Pentecostes. Então realmente é uma palavra profética para os últimos dias. Mas enfim, a igreja no presente momento, antes do derramamento do Espírito Santo, tem sido uma igreja religiosa, uma igreja que tem costumes pagãos, né, babilônicos, né, toda forma de incredulidade, como também o apóstolo Paulo falou a Timóteo na primeira carta, capítulo 4, versículos 1 e 2, que o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé e ouvirão ensinos de demônios. Então, uma igreja morna, como está nos dias atuais, como seria a era da igreja de Laodiceia, além da época em que o apóstolo João escreveu isso nas cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Mas, voltando nessa visão geral, capítulo 1, apresentação do autor, é a revelação de Jesus Cristo. Capítulos 2 e 3, carta às igrejas da Ásia, às 7 igrejas, como também carta à igreja de todas as gerações até a época da vinda de Cristo ou dos acontecimentos apocalípticos, tá? Pois capítulo 4 e capítulo 5 mostra o trono de Deus e aquele que está sentado no trono e o cordeiro à sua direita, que tem o poder e o único que é digno de abrir o livro com os 7 selos do juízo de Deus. Então, é a visão de quem comanda a história e de quem está ordenando as coisas para que aconteçam conforme o desígnio da sua vontade. Então, Apocalipse 4 e 5 é esta visão. Aí, capítulo 6, o Cordeiro Jesus abre os selos. Então, ele é o autor da história e ele que ordena todas as coisas que aconteçam até o estabelecimento do seu reino. E então, capítulo 6, versículos 1 e 2, a abertura do primeiro selo. E aí, então, o que acontece? Sai um cavaleiro montado num cavalo branco para que saia vencendo e para vencer. E aqui é exatamente a pessoa do anticristo que sai ganhando o poder sobre as nações, sai vencendo e para vencer. Aqui ele não está na pessoa do anticristo já reinando, tomando o domínio das nações, mas saindo para vencer, ok? Então, exatamente como também na profecia de Daniel, capítulo 11, versículo 21, ele sai caladamente e vai tomar o reino com intrigas. Então, é um processo de conquista de poder
sobre as nações, tá? Então ele vem caladamente até tomar o reino. E ele vai tomar o reino lá em Apocalipse capítulo 13, tá? Então, mas aqui capítulo 6, ele está saindo, está aparecendo. A manifestação do anticristo começa a ser reconhecida, mas ele não está ainda no papel tirano, autoritário, de governo sobre todas as nações. Então a mesma passagem de Daniel capítulo 11, 21, vem caladamente até tomar o reino. E no 11, 31, ele profana o santuário na metade dos 7 anos e começa a exercer o domínio como se fosse o próprio Deus, Daniel 11, 36, sobre todas as nações, fazendo guerras entre as nações. E aqui na sequência do texto, Apocalipse 6, versículos 3 e 4, o Cordeiro abre o segundo selo e vem guerras, tá? Guerras entre as nações, a paz da terra é tirada. Terceiro selo, vem uma crise econômica, financeira como nunca antes na história da humanidade. Então aquilo que nós estamos vendo agora é o começo desse processo, tá? Como também virão depois no quarto selo, capítulo 6, versículos 7 e 8, vem fome e pestes, tá? Então o que está acontecendo aqui é isso, tá? Quinto selo, vem perseguição aos cristãos, perseguição e morte aos cristãos. Depois, sexto selo, versículo 12 do capítulo 6, vem manifestações no sol, na lua e nas estrelas. E depois vem também o sétimo selo, tá? No capítulo 7 fala a respeito do selo, né? Não o selo dos juízos, mas da selagem com o Espírito Santo, com a marca de Deus, para aqueles 144 mil que depois vão pregar na segunda metade dos 7 anos, durante a manifestação do anticristo, e por isso vão ser perseguidos e mortos por ele, tá? Mas depois, capítulo 8, tem um parênteses aqui do capítulo 7, né? Mas no capítulo 8, abre-se o sétimo selo dos juízos de Deus. E então, o que acontece é que então vem 7 anjos liberados para tocar 7 trombetas, para que então venham com cada uma dessas trombetas as manifestações dos juízos que Deus vai fazer sobre a terra, tá? Então, capítulo 8, versículos 1 e 2, 7 anjos recebem 7 trombetas para tocar, e quando cada um toca uma trombeta, então vem manifestações aqui na terra, tá? Então, o primeiro anjo no versículo 7 toca a trombeta e vem algumas manifestações aqui na terra. Segundo anjo, versículo 8, Apocalipse 8:8, toca a trombeta, outras manifestações. Versículo 10, terceiro anjo toca a trombeta, outras manifestações, 10 e 11. Versículo 12, o quarto anjo soa a trombeta e também outras manifestações, tá? No sol. Capítulo 9, versículo 1, o quinto anjo toca a trombeta e também há uma manifestação de demônios que saem do abismo, soltos para agirem durante 5 meses aqui nesse período, tá? Depois, capítulo 9, versículo 13, o sexto anjo toca a trombeta e também vem manifestações de demônios, anjos que estavam presos ali junto ao rio Eufrates, que vão estar sendo soltos com um exército de 200 milhões, né? 200 milhões de exércitos de demônios que vão estar se manifestando com poder aqui também, tá? Ferindo a terra, tá? E ferindo os homens também, tá? Nessa forma, que vão estar recebendo o juízo de Deus, tá? E aí, capítulo 10, então, existe uma palavra que João recebe, um livro para ele comer, para ele ainda profetizar sobre muitos povos, tribos, línguas e nações. E aí, no capítulo 11, então, ele fala a respeito dessas nações, calcando aos pés a cidade de Jerusalém, tá? E então fala das 2 testemunhas também que vão estar diante da manifestação do anticristo, né? Profetizando e fazendo sinais de juízo. E por isso depois o anticristo vai se levantar e vai matá-las, tá? Então fala a respeito disso também, tá? Aí no capítulo 11, versículo 15, então vem a 7ª trombeta tocada pelo 7º anjo no final dos 7 selos, tá? Então desde do Apocalipse 6:1 abre o primeiro selo, e eu estou destacando aqui então os versículos da Bíblia que fala primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 7º selo,
e as 7 trombetas também, quando então a 7ª trombeta é tocada, Apocalipse 11, versículo 15. Vem então a 7ª trombeta do 7º selo. E aí, depois dos 7 selos e depois da 7ª trombeta, a última trombeta é tocada, e Apocalipse capítulo 12, versículo 5, fala do arrebatamento do filho da mulher Israel. O filho Jesus, né, que nasceu de Israel, foi arrebatado, mas ele foi arrebatado, foi levantado dentre os mortos e ressuscitou 3 dias depois da sua morte, há quase 2000 anos atrás. E aqui está falando nitidamente da pessoa de Jesus Cristo, que vai governar com o cetro de terra, sentado à direita de Deus no seu trono. Mas eu falei também no último vídeo que apesar da pessoa de Jesus estar já assunta ao céu, já não está entre os mortos, mas ressuscitou e está sentado à direita de Deus no seu trono, mas aqui também fala a respeito do corpo de Cristo. O corpo espiritual de Cristo ainda está aqui na terra, e por isso a mesma passagem que fala em Apocalipse 12, 5, de governar com o cetro de ferro sobre todas as nações, é a mesma carta, a mesma menção que na carta de Apocalipse capítulo 2, tá? Que eu vou voltar ali um pouquinho, né? 2, 27, 28 e 29, né? Fala para que a igreja ali, não somente a igreja de Tiatira, tá? Então é para toda a igreja, claro, né? Não é específico só para a igreja de Tiatira, só aqueles irmãos lá que vão governar com Cristo, não é isso que está falando. Então as 7 cartas das igrejas são para a igreja no decorrer da história e também para essa geração, mas aqui Apocalipse capítulo 2, versículo 27 fala que aquele que vencer, versículo 26, aquele que vencer vai guardar as obras de Jesus Cristo até o fim, a ele darei poder sobre as nações e ele governará com cetro de ferro, tá? Então, esta passagem, Apocalipse 2, 26 e 27, faz referência também então a este corpo de Cristo, a igreja que vai governar com cetro de ferro e que será arrebatada, conforme a descrição, depois da última trombeta, como o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 15, 52, que ao soar da última trombeta, num piscar de olhos, num momento, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados com corpos incorruptíveis, com corpos imortais, para herdarem o reino de Deus e viverem no céu, serem levantados dentre os mortos, aqueles que já morreram em Cristo e também os nossos corpos que estão vivos nesta época do arrebatamento serem transformados para corpos glorificados, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, 16 e 17. Vinda de Cristo, parousia entre nuvens, para que os nossos corpos ressuscitem, os corpos dos mortos em Cristo ressuscitem e nós os vivos sejamos transformados para o encontro do Senhor nos ares, entre nuvens, estarmos para sempre com o Senhor, na casa do Pai, onde há muitas moradas, que Jesus está preparando lugar, e quando Ele for e preparar lugar, Ele voltará entre nuvens para nos receber na casa do Pai. Então, João 14, 1 e 2, referente também à parousia, vinda no céu, para nós sermos recebidos. Então, não é vinda para a terra, ercomai, vinda na terra, com manifestação física aqui na terra, mas a vinda parousia entre nuvens, sendo recebidos na casa do Pai. É o arrebatamento da igreja que está em Apocalipse capítulo 12, versículo 5. E depois, na sequência, fala a respeito do versículo 10, 12 e 10. Agora chegou a salvação e a força e o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, porque foi lançado o acusador dos nossos irmãos, está batido o que acusava de dia e de noite diante dos céus. Então, é uma hora em que, no Apocalipse 12, 7 e 8, tem uma guerra no céu. A igreja é arrebatada, o corpo de Cristo é arrebatado até o seu trono no céu e vai governar com o cetro de ferro. 12, 5. 12, 7 e 8 tem uma batalha no céu e não mais se acha lugar nas regiões espirituais para o diabo e para os seus anjos, tá? Efésios 6, 12, principados, potestades, dominadores e forças espirituais da maldade nas regiões celestes, e o diabo nos acusando de dia e de noite diante do Pai, né? Então Apocalipse 12, 10, mas ele vai ser expulso para a terra, então não mais se achou no lugar do lugar no céu para o diabo, não está mais nas regiões celestiais, mas vai ser atirado para a terra. E as pessoas então que estão nos céus, as pessoas que foram arrebatadas, 12:5, vão fazer festa, vão celebrar
12:12, porque a vitória foi estabelecida de maneira definitiva. E os cristãos, venceram o diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas próprias vidas quando foram ameaçados de morte, como está lá no 5º selo, tá? Os cristãos sendo mortos, e nós podemos ser perseguidos e mortos, mas vamos vencer o diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e mesmo em face da morte nós não vamos temer, vamos permanecer fiéis em nome de Jesus Cristo, fiéis até o fim, e vamos vencer, e vamos estar nos céus. Por isso, 12:12 de Apocalipse: festejai os céus e vós os que nele habitais, e ai da terra e dos que habitam sobre a terra, porque o diabo foi lançado até vós com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta, e que pouco tempo que resta para o diabo, depois que ele for jogado para a terra, sair dos céus depois do arrebatamento, sobra 42 meses, 1260 dias, que está em 12:6 do Apocalipse, tá? E 12:14, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que ele vai perseguir a nação de Israel, a mulher com sol, lua e 12 estrelas na cabeça, de onde surgiu o filho varão que vai governar sobre todas as nações, Jesus Cristo, tá? E de onde também nasceu a igreja. Nós somos de origens judaicas, nós somos enxertados, à videira, como está em Romanos capítulo 11, nós somos enxertados na oliveira brava, tá? Como oliveira brava, tá? Ramos que foram enxertados contra a natureza para participar da nação de Israel e das suas promessas, tá? Nós somos enxertados neste corpo, tá? E aqui que acontece exatamente isso, o cristianismo nasceu do judaísmo, nós temos raízes judaicas cristãs, tá? E vivemos como igreja. A igreja é judeus e gentios que se convertem a Jesus Cristo, se tornam a igreja de Deus, tá? E aqui então nós nascemos também da mulher da nação de Israel, tá? Dessa origem judaica, tá? Nós somos descendentes de Abraão pela fé, tá? Então tem o descendente natural e tem o descendente espiritual, tá? Em Gálatas capítulo 4, ele fala a respeito disso também, dos filhos da promessa, o filho da carne e o filho da promessa, e nós somos enxertados como filhos da promessa, à medida que nós temos também Abraão como pai da nossa fé, e andamos na fé que andou Abraão. Romanos capítulo 4 também fala a respeito disso. Muito bem, tá? Então aqui fala a respeito disso, então, de nós que fomos arrebatados, 12:5, para governar com Cristo, que vencemos e vamos estar nos céus, 12:11 e 12 de Apocalipse 12, vamos festejar, e então o diabo vai ser lançado para a terra para perseguir esta mulher, nação de Israel. E como Deus vai proteger a nação de Israel, ela não vai ser destruída, porque Jesus vai voltar a governar em Jerusalém, em Israel, sobre todas as nações da terra. Então Deus vai proteger a nação de Israel, mas então o dragão, 12, 17, 18, vai estar perseguindo, tá? Os descendentes da mulher, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, por isso, a selagem dos 144.000, que está descrito no Apocalipse 7, 4-8, e então uma grande multidão, que ninguém pode enumerar, de todos os povos, tribos, línguas e nações, que vão estar passando pela grande tribulação, Apocalipse 7, 9 e 14 e 15, tá? Que vão estar sendo lavados pelo sangue do Cordeiro, que vão estar recebendo vestiduras brancas, e Deus vai estender sobre eles o seu tabernáculo, eles vão fazer parte do povo de Deus também, tá? E aqueles que morrerem, os mártires, nesta época, vão poder fazer parte da primeira ressurreição, de Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5 e 6, tá? E os que não participarem da morte, não forem mártires, vão participar do reino, vão entrar na posse do reino como súditos, com seus corpos naturais, para viver com a longevidade como das árvores, como está em Isaías 65, 17 a 20 especificamente, mas todo o texto do milênio, do governo de Cristo por 1000 anos aqui na terra, Isaías 65, 17 a 25, tá? A restauração do reino, cumprindo a profecia das 70 semanas, o reino de Cristo de justiça eterna aqui na terra. Amém? Muito bem, voltando ao Apocalipse, nessa visão panorâmica. Então,
7 selos, a partir do capítulo 6 de Apocalipse, até o 7º selo com 7 trombetas. Ao soar da última trombeta, haverá a ressurreição dos mortos e haverá o arrebatamento da igreja. 1 Coríntios 15, 52, tá? 52, 53, ok? Ao soar da última trombeta, no momento, no abrir e fechar de olhos, vem o arrebatamento da igreja com a ressurreição dos mortos, ok? E aí, então, depois do arrebatamento da igreja, ainda existe uma ação do diabo durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou durante 1260 dias, perseguindo a nação de Israel e perseguindo os descendentes que vão se converter de todos os povos, tribos, línguas e nações. Apocalipse 7, 9, 14, ok? E aí então entra no Apocalipse 13. O diabo, lançado aqui na terra, dá o seu poder, o seu trono e grande autoridade para a besta anticristo. Apocalipse capítulo 13, versículo 4 e 5, tá? E 5 ele fala que vai agir durante 42 meses, depois do arrebatamento, que foi no Apocalipse 12, 5, tá? Que nós vimos aqui, tá? E vai, então, no 13, 6, né? Agindo durante 42 meses, abrir a sua boca em blasfêmias e falar contra o Deus dos deuses, blasfemar o nome de Deus e blasfemar o tabernáculo de Deus, aqueles que habitam no céu, a igreja arrebatada, Apocalipse 12, 5, ok? Então ele vai agir durante 42 meses, da segunda metade dos 7 anos, e vai blasfemar contra Deus e contra o tabernáculo de Deus, os que habitam no céu. E vai receber poder para guerrear contra os santos e vencê-los, tá? E aqui os santos, eu falei, não é a igreja que já foi arrebatada no 12:5 e no 13:6. Ele está falando dos santos que vão se converter. Primeiro as primícias, Apocalipse 14, 1 a 5, 144 mil, e depois os descendentes desses 144 mil que vão ouvir a palavra de testemunho, que vão dizer aqueles judeus, aqueles israelitas, 144 mil, 12 mil de cada tribo. Não é esse o Cristo que se assentou no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Esse é um falso Cristo, é um falso Messias. O verdadeiro Cristo se chama Cristo Jesus, tá? E aí então eles vão se converter, Zacarias 12:10, verão a quem eles transpassaram e vão pregar Jesus Cristo por todas as nações, e todas as nações vão ouvir e vão tomar a decisão de aceitar o Cristo da nova era, que está sentado no trono das nações, que está sentado no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, ou eles vão se converter a Cristo Jesus, mas podem ser perseguidos e mortos, ok? É o que fala aqui. E aí, depois, Apocalipse 13, então de 11 a 18, o falso profeta agindo na presença do anticristo, levando as pessoas de todas as nações a receberem a marca no 666 para comprar ou vender, Apocalipse 13, 16 a 17, tá? Então quem não receber a marca vai estar sendo perseguido e morto, tá? Que é exatamente a multidão de todas as nações que vão se converter a Jesus e vão se recusar a receber a marca da besta, e por isso que vai haver fome, vão estar presos, vão estar sendo nus, como Jesus falou em Mateus 25, 31 e diante, né? Que ele vai estar ali abençoando e dando posse na entrada do reino para aqueles que viram Jesus nu, Jesus enfermo, Jesus preso, tá? E foram visitar e foram levar suprimento, tá? Então, exatamente essas pessoas que vão estar passando por um momento de perseguição não vão ter dinheiro ou não tem a marca da besta para comprar e vender. Está falando a respeito dessa marca que vai ser implantada de maneira obrigatória durante o governo de 42 meses do anticristo, como está no Apocalipse capítulo 13, ok? Então hoje já existem as marcas que estão sendo colocadas, biochip, agora tem uma nova tecnologia também com uma tatuagem eletrônica, né, que as pessoas podem receber na marca, na mão direita ou na fronte para comprar ou vender. E está associado isso agora, estão associando, além de outras medidas de segurança contra atentados terroristas, mas também como questão de saúde pública também, como controle de pandemia. Então está associando agora a vacinação do coronavírus quando começar, que as pessoas recebam também esta marca, essa tatuagem eletrônica ou biochip, para que possam ser controladas também, tá? Então tem todo motivo também de, claro, de atuação espiritual, tá?
Aí capítulo 14, capítulo especificamente fala assim, bem-aventurados aqueles que morrem agora no Senhor, tá? Então fala a respeito disso. Apocalipse 14, 13, porque está falando do período da grande tribulação, e aqueles que morrerem, tá? Apocalipse 14, 13, bem-aventurados aqueles que morrem, porque para eles vai ser dado o acesso de fazerem parte da primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, vão ser mortos decapitados, tá? Então haverá um evangelho sendo pregado, Apocalipse 14, tá? Então essas pessoas vão estar morrendo, tá? E depois virão os juízos de Deus, né? Que estão descritos, Apocalipse 16, 17 e 18, tá? Juízos sobre todas as nações, sobre todos os moradores da terra, juízos terríveis, tá? E inclusive também sobre a cidade, como descrita no Apocalipse 17 e 18, a Babilônia, a grande meretriz, que não é o Vaticano, não é a Igreja Católica, está falando de uma cidade comercial, centro do comércio mundial. Então as menções nesses dois capítulos 17 e 18 é exatamente uma destruição, um juízo da cidade capital do comércio mundial, onde o anticristo vai estar governando e regendo todas as nações. Assim como o Apocalipse 13, ele ordena a marca para ser colocado nas pessoas para comprarem e venderem, aqui também ele está agora tendo uma cidade de domínio, centro do comércio, onde ele vai estar exercendo o seu poder econômico sobre todas as nações, mas essa cidade vai ser destruída, tá? E finalmente chega no Apocalipse 19, então vem a vinda de Cristo, que todo olho verá, como o Apocalipse 1,7 já anunciava, e então vem, a partir do versículo 11, o cavaleiro montado no cavalo branco, que é o fiel e verdadeiro, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Apocalipse 11, Apocalipse 19, 11, 19 e 16, que é o Verbo de Deus, Apocalipse 19, 13. Então, identificado a vinda de Cristo no final dos 7 anos, no final dos 3 anos e meio, ou dos 42 meses de ação do anticristo, para entrar na batalha do Armagedon. E aqui, a igreja de Jesus Cristo, a noiva que vai estar celebrando as bodas depois do arrebatamento, Apocalipse 19, 7 e 8, vai estar com vestiduras brancas, linho finíssimo, e depois então 19, 14 do Apocalipse, vai estar montando nos cavalos brancos, vestida com linho finíssimo, para seguir o Cordeiro Jesus Cristo montado no cavalo branco, para então estar estabelecendo juízo sobre os moradores da terra. Jesus Cristo sozinho entrando no vale do Megido para a batalha do Armagedon, Isaías 63, 3 a 6 e Apocalipse 19, versículo 15 até o final, até 21. E então, falando sobre essa batalha do Armagedon, o anticristo é preso, lançado vivo com o falso profeta no lago que arde com fogo e enxofre, tá? Satanás não vai ser lançado vivo neste momento, vai ser preso no abismo durante 1000 anos. E aí Jesus Cristo começa a reinar com aqueles que participaram da primeira ressurreição. Então, 1 Coríntios 15, 20, 23, Jesus Cristo a primícia dos que dormem, o primeiro a ressuscitar na parte da primeira ressurreição. Depois os que são de Cristo, 1 Coríntios 15, 23, na sua vinda, parousia, tá? No arrebatamento da igreja de 1 Tessalonicenses 4, 15, 16 e 17. E depois aqueles que foram mártires, os bem-aventurados que morrem, tá? Que eu falei de Apocalipse 14, 13, bem-aventurados aqueles que morrem agora no Senhor, durante o período da grande tribulação, porque vão ser decapitados, mas tem uma vida eterna sobre eles, a segunda morte não tem mais domínio, e também eles vão fazer parte desta primeira ressurreição. Cristo, os que são de Cristo na sua vinda, parousia, no arrebatamento da igreja antes da tribulação, e também para eles vai ser estendido esta parte. Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 6, eles têm parte na primeira ressurreição, que são esses 3 grupos de pessoas que fazem parte da primeira ressurreição, que vão, a principal ressurreição, que vão reinar com Cristo durante os 1000 anos, tá? São sacerdotes de Deus e sacerdotes de Cristo, vão reinar com Cristo durante os 1000 anos. Depois dos 1000 anos, Satanás vai ser solto do abismo.
e vai sair para seduzir as pessoas de todas as nações, aqueles que debaixo de um governo de justiça não se converteram e não aceitaram adorar o Senhor Jesus Cristo como o Rei das nações e subir a cada ano para celebrar a festa dos tabernáculos, Zacarias 14, pessoas que não se convertem e pessoas que vão estar pecando, tá? Como está em Isaías 65, 20, pessoas que entraram na posse do reino, vão gerar filhos, esses filhos vão ser ensinados para adorarem o rei, subirem até a Jerusalém para celebrar a festa, mas eles vão se recusar e vão praticar os seus pecados e vão ser sentenciados. O reino de justiça vai funcionar. E depois, por causa da sentença que eles receberam, por causa dos seus pecados, ao invés de se converterem, de se arrependerem, vão ser seduzidos pelo diabo no final dos 1000 anos para até sitiarem a cidade de Jerusalém, tentarem destronar o rei, e então vai sair fogo do céu e vai consumir todas as pessoas adoradoras do diabo. E aí Jesus vai voltar ali, vai estabelecer o trono branco, Deus de toda a eternidade vai estar como justo do juiz, pegando todos os mortos desde o Gênesis, tá? Que são pessoas que estão lá no lago fogo, desculpa, né? No Hades ou no Sheol, vão estar sendo vão ser liberados, a morte e o inferno vão estar liberando esses mortos para todos comparecerem diante do trono branco para serem sentenciados conforme estiver escrito nos livros. E é a ressurreição do último dia que o Senhor Jesus Cristo falou, né? Em João 5, 24, tá? Em João 6, 39, 40, 44, 54. Eu ressuscitarei no último dia, alguns para a vida eterna, para entrar no novo céus e nova terra de Apocalipse 21, 22, e alguns para a morte eterna, conforme está escrito nos livros, tá? Então, João 5, 28, 29 e 30, Jesus falando a respeito disso, todos os mortos ressuscitando. Essa é a segunda ressurreição, a ressurreição depois do milênio, tá? E que todos vão estar saindo dos sepulcros para receberem o bem ou o mal, a vida eterna ou a morte eterna. Então, os que tiverem feito o bem, João 5, 29 e 30, vão estar ressuscitando para entrar na posse da vida eterna, 21 e 22 de Apocalipse. Os que tiverem praticado o mal, inclusive sendo seduzidos pelo diabo durante toda a história da humanidade, vão estar sendo sentenciados conforme estiver escrito nos livros, cada um conforme as suas obras, vão ser sentenciados para o lago do fogo, que é a morte eterna, a segunda morte. E então vem novos céus e nova terra, e Apocalipse 21 e 22, a vida eterna na presença de Deus. Amém? Então estou fazendo uma visão panorâmica, tá? E eu quero dar o desfecho a respeito desse assunto, né? A respeito dessa visão panorâmica, da seguinte maneira, que eu gostaria que vocês então prestassem bastante atenção. A partir do capítulo 6, né, o anticristo começa a ganhar poder. Ele sai vencendo e para vencer. Ele recebe um arco na sua mão para sair vencendo e para vencer, e depois vem guerras e rumores de guerras, ok? Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Então, o que eu queria dizer nesse sentido, né? Guerras, fomes, epidemias, manifestações, perseguição aos cristãos, manifestações no sol, na lua, estrelas, tá? Os poderes do céu sendo abalados, tá? E depois disso, a partir do capítulo 6 até o capítulo 12, vem o arrebatamento da igreja, ok? E depois disso, do Apocalipse 12, 5, há ainda 42 meses de ação do anticristo, tá? Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, tá? Apocalipse 12, 14, 1260 dias, Apocalipse 12, 6, 42 meses, Apocalipse 13, 5, que é o período da grande tribulação, quando o anticristo está se assentando no santuário de Deus, conforme Daniel 9, 27 fala, conforme Daniel 11, 31 fala, ele profanando o santuário de Deus, conforme o Senhor Jesus Cristo falou em Mateus 24, 15, tá? E então vem os 42 meses de ação do anticristo, que é Apocalipse 13, 14, 15, 16, 17 e 18, tá? A ação da Babilônia, tá? Da cidade dominadora dos reinos desse mundo, dos reis da terra. Então vem a vinda de Cristo, Apocalipse 19. Então, o que eu queria destacar agora, que você preste atenção nessa palavra, nesse sentido, tá? Apocalipse 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 6 capítulos, tá? Que falam a respeito do princípio das dores,
ok? Então, se você for ler a passagem de Mateus, capítulo 24, Jesus falando, ele fala assim: muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e não acrediteis, tá? Então, Mateus 24, 4 e 5, ele fala a respeito disso, tá? Então, é o anticristo saindo, vencendo e para vencer. Virão muitos falsos cristos e falsos profetas, né? Mateus 24, 24. Mas, dentre os vários que tem, por isso que eu citei num outro vídeo a respeito de nunca tivemos isso, né? Por exemplo, então o presidente da França está sendo indicado como um Cristo da nova era, ou o anticristo. O presidente da Turquia está sendo apresentado como o Cristo da nova era. O Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, está sendo apresentado como Cristo, o novo Cristo falso ou anticristo. O genro do Donald Trump também, o Jared Kushner, está sendo apresentado como o Cristo da nova era, tá? Como negociador da paz. Também o presidente da Turquia, tá? O Erdogan, está sendo apresentado como um Cristo islâmico. O Papa já foi apresentado, por isso que as pessoas falam de Babilônia como se fosse a igreja católica, estou dizendo que não é, mas o Papa está sendo apresentado como um anticristo, já foi sempre apresentado, tá? E agora vários padres revoltando-se contra as posturas do Papa Francisco e falando que o verdadeiro Papa é o Bento XVI, tá? Que eles não submetem ao Papa Francisco, que não é Papa, né? Então até os católicos estão falando que ele é no mínimo o falso profeta, tá? Como está em Mateus 24, 24. Então, vários cristos se levantando, como falsos profetas se levantando também. Só que dentre esses vários falsos cristos que Jesus falou, muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, Mateus 24, 5 e Mateus 24, 24, falsos cristos e falsos profetas, um deles é o verdadeiro, tá? Então tem vários que estão se apresentando, mas um deles sai vencendo e para vencer, Apocalipse capítulo 6, versículo 2. Tá? O selo é aberto por Jesus Cristo e o anticristo começa a fazer guerras, tá? É o segundo selo, como está em Mateus 24, 6. Estamos fazendo comparação agora do livro do Apocalipse com o sermão profético de Jesus em Mateus 24. Falsos cristos e o verdadeiro sai vencendo para vencer, e depois, o segundo selo, guerras e rumores de guerras, Mateus 24, 6. Tá? Depois, nação contra nação e reino contra reino. Tá? Depois, o terceiro selo é aberto. Tá? E a crise econômica financeira está acontecendo, e depois vem fomes e pestes também, tá? Então aqui Mateus 24, 7, tá? Fomes, pestes, terremotos em vários lugares, ok? Tá? E depois vem perseguição aos cristãos, tá? O quinto selo, tá? E aqui está falando, Mateus 24, 9, sereis atormentados e vos matarão, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então as pessoas cristãs sendo perseguidas, tá? E especificamente depois, lá em Lucas 21, 11, fala dos judeus que se converteram a Jesus Cristo, que vão ser perseguidos e levados às sinagogas, né? Especificamente depois do estabelecimento da grande tribulação, meu Deus do céu, né? Depois da grande tribulação, o anticristo assentado no santuário de Deus, perseguindo aqueles que estão na Judéia, que é a sequência do texto aqui, Mateus 24, 15, tá? E 16, que estiverem na Judéia sendo perseguidos, né? E sendo levados para as sinagogas para dar testemunho a respeito de Cristo, tá? Mas enfim, então essa perseguição aos cristãos, tá? E depois, na passagem até de Lucas 21, fala a respeito disso, os poderes do céu sendo abalados. Então no texto de Lucas 21, deixa eu só abrir aqui um pouquinho rapidamente, tá? Lucas 21, fomes, terremotos e pestes em vários lugares, fenômenos aterrorizantes e grandes sinais nos céus, tá? Que é o sexto selo, tá? Que está falando aqui, tá? Então, perseguição aos cristãos, perseguição àqueles que testemunham Jesus Cristo, mas também fala de manifestações nos céus, tá? Então, Lucas 21, 11 fala a respeito disso, tá? E é o sexto selo de Apocalipse também, tá? E depois vem o sétimo selo, com as 7 trombetas, e depois das 7 trombetas, então vem na sétima trombeta, Apocalipse 12, 5, tá? Vem o arrebatamento, tá? Então virá o fim. Então quando lá em 1 Coríntios capítulo 20, tá? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, ele começa a falar a respeito da ressurreição dos mortos.
No versículo 23 ele fala Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua parousia nos ares, na sua vinda, tá? E 24 ele fala, então virá o fim, tá? Que também Jesus falou essa mesma expressão, eu destaquei isso também num outro vídeo, Mateus 24, 14, o evangelho do reino sendo pregado a todas as nações, e então virá o fim. E o fim vem quando? Depois do arrebatamento da igreja, quando nós seremos transformados, tá? As primícias, Jesus, depois nós transformados, ressuscitados, ressurreição dos mortos e arrebatamento na parousia de Cristo, 1 Coríntios 15, 23, 24, então virá o fim, tá? Então é o arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17, o arrebatamento da igreja, depois com a vinda de Cristo nos ares, os mortos ressuscitando e nós sendo arrebatados. E então virá o fim, que é Apocalipse 12, 5, depois do arrebatamento, vem o fim com o anticristo se manifestando. Mateus 24, 15 e Apocalipse 13, 4, 5, 6, 7, tá? Ele perseguindo os que ficarem aqui. E depois, vindo a grande tribulação, Mateus 24, 21, perseguindo aqueles que estão na Judéia, aqueles que guardam o sábado, tá? As que estiverem grávidas e amamentarem naqueles dias, porque haverá um grande tempo de grande tribulação, como nunca houve nem haverá jamais, tá? Então, o que eu quero dizer nesse desfecho, né? Espero que, apesar da minha confusão aqui agora que eu fiz, né? Faltando até a palavra, né? Mas enfim, Apocalipse 6, 7, 8, 9, 10... Apocalipse 10 e 11, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tá? O princípio das dores, como Jesus falou em Mateus 24 ou falou em Lucas 21, ok? Depois disso, na metade dos 6 capítulos, né? Depois na sequência do texto, no capítulo 12 vem arrebatamento da igreja, do corpo de Cristo, arrebatado para reinar com Cristo depois na sua vinda. Tá? Depois vem Apocalipse 13, 14, 15, 16 e 17, 18, 6 capítulos depois do arrebatamento da igreja, e depois disso Apocalipse 19, a vinda de Cristo. O que eu quero dizer? Apocalipse 6, 7, 8, 9, 10 e 11 são 6 capítulos, Apocalipse 12, arrebatamento. Apocalipse 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 capítulos, capítulo 19, vinda de Cristo. Tá? Então o que eu estou falando? Que o arrebatamento na igreja está entre 6 capítulos do princípio das dores, né? Porque 6 a 11, até a última trombeta, vem o arrebatamento. Depois, Apocalipse 13 a 18, mais 6 capítulos, e no capítulo 19 vem a vinda de Cristo. Tá? E isso é exatamente o paralelo que Jesus falou. Tá? Falou exatamente isso quando ele falou em Mateus 24, o sermão profético, ou em Lucas 21, tá? Então ele falou do princípio das dores, o arrebatamento, e então virá o fim. Pregado o evangelho do reino, então virá o fim, tá? E então virá o fim é a manifestação do anticristo assentado no santuário de Deus na metade dos 7 anos, tá? Para que haja durante 42 meses, tá? Apocalipse 13, 5, e esses 42 meses estão descritos, Apocalipse 13 até o capítulo 18. Tá? Quando então Jesus Cristo vem no final desses 42 meses ou no final dos 7 anos para estabelecer o seu reino, para destruir o anticristo, tá? Então eu tinha mencionado no último vídeo que Apocalipse 11, 2 fala de 42 meses, Apocalipse 11, 15 fala da última trombeta, Apocalipse 12, 5 fala do arrebatamento, tá? Daqueles que venceram o diabo pelo sangue do Cordeiro, Apocalipse 12, 11, tá? Que vão estar festejando nos céus, as bodas do Cordeiro, ok? E aí então, o diabo é lançado para a terra para agir 42 meses, para agir um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, tá? Apocalipse 12, 12, pouco tempo lhe resta, 12, 14, 3 tempos e meio, 12, 6, vai perseguir a mulher e depois os descendentes da mulher, 1260 dias. Apocalipse 13, 5, 42 meses, tá? E que vai ser esse período do Apocalipse 13 até o capítulo 18. São 6 capítulos depois do arrebatamento da igreja e 6 capítulos de princípio das dores antes do arrebatamento da igreja no Apocalipse 12, ok? Então, então virá o fim, quando a igreja for arrebatada e nada mais detém o anticristo, então ele pode se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, na metade dos 7 anos, tá? A igreja vai ser arrebatada na metade dos 7 anos, não é na metade da tribulação,
Jesus refere que os primeiros 3 anos e meio são o princípio das dores. É claro que existem manifestações terríveis, tá? É só ver o que está acontecendo. Apocalipse 6, o anticristo já está saindo vencendo e para vencer. Depois está vendo, vai haver, se não está vendo, mas vai haver de maneira mais intensa, guerras e rumores de guerras no segundo selo. Depois, crise econômica financeira, como já está acontecendo com esse coronavírus, por exemplo, tá? Mas essa é uma coisa muito mais intensa, muito pior ainda que vai acontecer, que é o terceiro selo. Depois, por causa da crise econômica financeira, o quarto selo são fomes e epidemias com a mortandade na terra. Depois o quinto selo, perseguição aos cristãos. E quem é a igreja já está sendo perseguida e vai haver uma perseguição contra a igreja sim, mas é princípio das dores, não é ainda a tribulação. A igreja não vai entrar na tribulação, que começa no fim, quando o anticristo assenta no santuário de Deus. Mateus 24:14 virá o fim, Mateus 24:15 começa o fim, que é Apocalipse 13 em diante, tá? A sequência do texto ali de mais 42 meses, capítulo 13 ao capítulo 18 do Apocalipse. Entendem isso? Tá? Então, a igreja está presente na primeira metade dos 7 anos da aliança, e não é ainda a grande tribulação, é o princípio das dores. Nós vamos ser perseguidos e podemos ser mortos, sim. Haverá manifestações no sol, na lua, nas estrelas. Jesus falou a respeito disso. Os poderes do céu serão abalados, tá? Em Lucas 21:20, ele fala de um sítio contra Jerusalém, e ele fala também que as pessoas vão desmaiar de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados. As pessoas terão medo do bramido do mar e das ondas, desmaiarão de terror, tá? Então está falando sobre terremotos e tsunamis que haverá sobre a terra, tá? Então, Lucas 21, versículos de número 25 e 26 fala a respeito disso, poderes do céu sendo abalados. E Jesus falou de terremotos em vários lugares, e terremotos com tsunamis. As pessoas vão ter medo do bramido do mar e das ondas, tá? Então isso está acontecendo durante o princípio das dores, antes do arrebatamento, ok? E as trombetas sendo tocadas com juízos de Deus, sim, e ao soar da última trombeta, 1 Coríntios 15:52, num momento, num abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão e nós os vivos seremos transformados, tá? Porque haverá um arrebatamento num momento súbito, num abrir e fechar de olhos, na parousia, na vinda de Jesus Cristo nos ares. E depois do arrebatamento do Apocalipse 12, então começam os 3 anos e meio da segunda metade da semana da aliança, com a quebra da aliança e a manifestação do anticristo, que saiu vencendo e para vencer lá no princípio das dores, no Apocalipse 6, e agora ele passa a receber o trono, o governo, a autoridade do diabo para fazer sinais e prodígios da mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 e 10, o aparecimento do anticristo com sinais e poderes, para estar então seduzindo as nações, para estar agindo durante 42 meses, a segunda metade dos 7 anos, até que depois desses 6 capítulos, né, de Apocalipse 13 até o 18, então vem a vinda de Cristo no Apocalipse 19, o julgamento de todas as nações, tá? Para entrarem na posse do reino, o governo de Cristo durante 1000 anos, e então depois a revolta de Satanás com aqueles que vão ser adoradores e seguidores do diabo, e depois a morte eterna, e depois a vida eterna no Apocalipse 21 e 22. Amém? Então, eu disse no outro vídeo exatamente disso. Apocalipse 11:2, 42 meses. Arrebatamento da igreja depois da sétima trombeta, do 11:15, 12:5 vem o arrebatamento da igreja, do corpo de Cristo. E aí então vem mais 42 meses, Apocalipse 13:5. 42 meses antes, ou 6 capítulos do Apocalipse antes, arrebatamento da igreja no meio, e depois, 42 meses depois, ou 6 capítulos do Apocalipse, de 13 a 18, depois do arrebatamento da igreja, tá? Então, você vai falar assim, peraí, mas não tinha capítulos. A carta de João, né, ou a carta de Jesus, a revelação de Jesus Cristo a João, tá, não estava dividida em capítulos, tá? Para falar 6 capítulos antes do arrebatamento da igreja e 6 capítulos depois do arrebatamento da igreja até a vinda de Cristo, tá? É verdade, não tinham esses capítulos mesmo, tá? Mas o autor que se apresentou no Apocalipse 1, Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo que foi dada a João, descreveu
princípio de dores, como ele falou em Mateus 24, do princípio das dores, depois ele deu detalhes para João. A revelação de Jesus Cristo para João foi essa. Ele deu detalhes do que estava profetizado em Mateus 24 ou em Lucas 21, e João registrou o princípio das dores, tá? Com 7 selos, com 7 trombetas, depois o arrebatamento da igreja, Apocalipse 12, e depois a grande tribulação, com o anticristo governando com o poder do diabo sobre as nações da terra durante 42 meses, entendem? Então, mesmo que não tenham capítulos quando houve a revelação ditada por Jesus Cristo que João registrou, mas exatamente Jesus Cristo revelou para João um arrebatamento na metade desse período de ação do anticristo, saindo vencendo para vencer com o princípio das dores, e depois a manifestação com o poder e sinais e prodígios da mentira com o trono de Satanás dado para ele, tá? Que Apocalipse 13, 4, 5 fala a respeito desse assunto, entendem? Então, é coerente que o que está escrito no sermão profético foi a mesma revelação de Jesus Cristo dada a João no livro do Apocalipse. Então, dessa forma, que você possa ter essa visão panorâmica, tá? Para entender os tempos e as épocas e o que Jesus falou a esse tempo que nós estamos vivendo. Então, que você possa fazer essa leitura aberta do livro do Apocalipse para que você possa entender que a palavra é exatamente coerente, está bem encaixada. A palavra de revelação de Jesus Cristo em Mateus 24, no sermão profético, em Lucas 21, é a mesma palavra de revelação que foi dada a João no livro do Apocalipse, tá? Então, que você examine as Escrituras, que você possa, talvez, assistir esse vídeo outras vezes, fazendo essa comparação do que Jesus Cristo falou pessoalmente e do que ele revelou para João. Possa ver que realmente a palavra é exatamente a mesma, é a revelação de Jesus Cristo para nós compreendermos e nós nos posicionarmos para vivermos no princípio das dores, antes do arrebatamento da igreja. Eu vou falar a respeito disso depois no próximo vídeo, a respeito desse posicionamento de doutrinas, né, do pré-tribulacionismo, que achava que a gente ia ser arrebatado antes, né, dos 7 anos, tá? Quando a revelação de Jesus Cristo no Apocalipse é na metade, tá? De todos esses episódios no Apocalipse 12. E a vinda de Cristo no final da tribulação, no Apocalipse 19, para então haver novos céus e nova terra, depois do juízo de Deus no Apocalipse 20, novos céus e nova terra, 21 e 22 do Apocalipse, para nós termos a vida eterna com Deus. Que Deus abençoe com graça, com entendimento, com sabedoria, para que você possa olhar as Escrituras, então, e possa ter um entendimento claro a respeito dos tempos das épocas que nós estamos vivendo. E nós vamos falar a respeito, então, do pré-tribulacionismo, do mid-tribulacionismo, do pós-tribulacionismo, dessas doutrinas dentro deste conhecimento. Não quero ficar discutindo doutrina, tá? Estamos falando da revelação de Jesus Cristo. Estamos falando do que está escrito na palavra, que você possa ter essa visão, entendimento panorâmico, para depois entendermos os detalhes e por que existem doutrinas diferentes, né, do pré, mid e pós-tribulacionismo, mas que você, com essa visão geral, talvez já possa ter um entendimento mais claro e completo do que Deus está movendo na história. Amém? Ele tem um governo nas suas mãos e Jesus Cristo vai abrir os selos e vai ser conforme a ordem de Deus, conforme está escrito no livro de revelação de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos, então, um grande abraço e damos sequência a respeito desses assuntos nos próximos vídeos, tá? Deus abençoe, um grande abraço a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.